Nossa, mas eu tava brincando. Ai, mas você tá sensível hoje. Oi, meu nome é Simone Veloso e a gente vai falar hoje sobre o comportamento passivo-agressivo do narcisista. Para começar esse vídeo, a gente precisa deixar bem claro que nem todo mundo que tem um comportamento passivo-agressivo vai ser narcisista. Mas normalmente narcisistas têm comportamentos que são passivo-agressivos. Se você tá caindo agora só aqui no canal, esse é teu primeiro vídeo, você não pode se basear nisso para falar assim, olha, não, então espera, eu estou com um narcisista. Não, até porque esse vídeo não serve como um diagnóstico, isso teria que ser feito por um psicólogo, um psiquiatra que estivesse acompanhando essa pessoa. Mas o que eu quero dizer é que o comportamento passivo-agressivo que a gente consegue enxergar num narcisista, num ciclo de abuso narcisista, principalmente no narcisista encoberto, isso só isolado não vai ser suficiente para você matar essa charada e falar assim, então eu estou com um narcisista. Mas quando a gente está com um narcisista, a gente vai enxergar isso aqui que eu vou falar aqui. O narcisista encoberto, ele vai fazer coisas que são difíceis de detectar. Esse é o primeiro ponto. É aquela pessoa que se apresenta de uma forma muito legal, que a gente está cansado de falar isso aqui, que todo mundo enxerga como uma pessoa bacana, que a vítima também vai enxergar dessa forma, como se fosse uma pessoa muito legal, e ela se confunde, as pessoas se confundem, tá aí a dificuldade de sair desse tipo de relação. A vítima fica durante muito tempo batendo cabeça, acreditando que aquela pessoa do começo da relação pode voltar, que é um grande equívoco, ela se sente culpada, ela vai fazer de tudo para que tudo volte a ser como era antes. Uma pessoa com comportamento passivo-agressivo, ela não deixa claro o que está acontecendo. Ela faz coisas sutis, ela faz coisas que são muito perturbadoras, que agridem, né? Esse é o ponto. E ela não fala claramente o que ela está fazendo, ela não fala o que está incomodando, ela não fala por que ela está fazendo. E o narcisista faz isso, o narcisista encoberto principalmente, ele faz isso o tempo todo com a vítima. Quando a gente pensa em exemplos de comportamento passivo-agressivo, o tratamento de silêncio é um comportamento passivo-agressivo. É quando você silencia, você simplesmente não dá nenhuma explicação e a outra parte fica tentando entender o que ela fez. Isso causa uma angústia tremenda, a pessoa fica tentando ali se ajustar, se adequar, evitar que aquilo aconteça. E quem faz o tratamento de silêncio, né? Porque o tratamento de silêncio, ele não é uma característica de um narcisista, ele é uma etapa, ele é uma manobra. Pessoas que têm comportamento passivo-agressivo, na verdade, elas podem estar fazendo isso para manipular. Nem sempre uma pessoa que tem um comportamento passivo-agressivo, ela sabe o que ela está fazendo isso consciente, ela está fazendo isso para manipular. Mas comportamentos passivo-agressivos são extremamente manipuladores, porque a pessoa não fala abertamente o que está acontecendo, ela deixa todo mundo com a sensação de pisando em ovos e os outros ficam tentando se ajustar para que as coisas voltem para um ponto de harmonia. Então o tratamento de silêncio, ele é um exemplo disso. Uma outra forma que o narcisista usa muito é o tom de brincadeira, o tom de deboche. E isso a gente vai enxergar muito na etapa da desvalorização. A vítima, num primeiro momento, ela é colocada num pedestal e quando o narcisista começa a desvalorizar, não é tão descarado na maioria das vezes, ou pelo menos no começo da desvalorização. É uma brincadeira que deixa um mal-estar, e se a vítima reclama, se ela fala alguma coisa, nossa, mas eu tava brincando. Ai, mas você tá sensível hoje. Tem sempre uma invalidação da reclamação, uma invalidação do sentimento, e isso confunde a vítima. Ela começa a silenciar, então as coisas que fazem mal, essas agressividades, é como se não, você está levando muito a sério, e são críticas ao comportamento da vítima, ao corpo da vítima, à fala da vítima, e ela começa a não se colocar mais, não se expressar mais. Então essas brincadeiras, né, irônicas, fazem parte do comportamento passivo-agressivo. Um outro exemplo de comportamento passivo-agressivo é a procrastinação. Quando você sabe uma coisa que é importante para o outro, você fala que vai fazer,
né, aquilo que é importante para o outro, e você não faz, você não dá sequência, você não dá atenção. Isso cria um profundo mal-estar. A outra parte fica na dependência daquilo, então você puxa para você aquilo, você fica com aquilo, você não libera a pessoa e você pune ela de alguma forma. É um comportamento passivo-agressivo. E isso também a gente enxerga muito claramente dentro do ciclo de abuso narcisista, porque a vítima fica isolada, ela fica dependente da figura do narcisista, da narcisista, e ela acredita que as coisas vão andar, ela acredita que as coisas vão se concretizar. E aqui a gente abre aqui, vamos abrir aqui o leque, vamos prestar atenção no que é o future faking. O future faking é uma etapa do ciclo, né, que quando a gente fala etapa, tudo acontece ao mesmo tempo agora, mas o future faking é uma etapa onde o narcisista, ele cria a ideia de que coisas vão acontecer e a vítima, ela fica esperando e o tempo passa, nada acontece, e normalmente são coisas que são muito valiosas para a vítima, que seja a ideia de ter um filho, por exemplo, e o tempo passa e a vítima não consegue realizar, e talvez por isso ela nem consiga mesmo, ela não consiga chegar nesse ponto de realização, a vida passou e ela não teve o filho que ela queria, por exemplo. O narcisista, ele se apropria das vontades, do desejo. A gente pode pensar numa viagem que depois ela até poderia realizar com alguém, mas é fazer a pessoa perder o timing da coisa. É sempre a ideia de projeção de futuro que vai chegar, mas não chega. Então, essa procrastinação, fazer com que a pessoa fique presa e acreditando que vai acontecer e não dar importância para aquilo, o narcisista, ele joga muito bem, ele manipula muito bem no future faking. E a vítima, ela acredita que as coisas vão acontecer até que ela começa a se contentar com o que dá, ela começa a se contentar com o pouco que tem, porque ela vai perdendo tanta energia, ela vai perdendo a vontade das coisas. Então, quando ela vê o sonho dela é transferido para outras pessoas, ela vai tendo uma diminuição também dos desejos dela. O comportamento passivo-agressivo, por que a gente enxerga tanto nos narcisistas encobertos? Porque é uma forma de punir o outro, é uma forma de agredir o outro e que mantém o narcisista protegido, porque não parece que ele está agredindo, não parece que ele está fazendo nada errado. E como o narcisista encoberto, ele preza pela sua imagem, né? Ele constrói essa imagem da pessoa legal, da pessoa bacana, e isso faz também com que a vítima permaneça dentro do ciclo, com que ela se confunda, com que ela queira voltar, com que ela fique ali devota, com que ela faça coisas, com que a vida dela fique parada. Manter essa proteção, ou seja, ele não faz uma coisa deliberada, ele confunde a vítima. Manter essa proteção é extremamente importante porque ele está protegendo esse personagem, que é o que faz com que a vítima fique presa e com que as pessoas coloquem ele num pedestal. Então, esse jeito de agredir a pessoa, de punir a pessoa, de castigar a pessoa e estar protegido é extremamente conveniente, por isso que a gente enxerga esse tipo de comportamento. Pessoas que têm um comportamento passivo-agressivo normalmente mentem muito, né? Manipulam muito, mentem muito, isso a gente não precisaria nem falar aqui, porque isso é bem constante, bem óbvio dentro de um ciclo de abuso, e a gente enxerga isso muito claramente no gaslighting. Então a gente percebe como as coisas, elas funcionam, né? Como elas se encaixam, e também falam muito mal pelas costas, é sempre uma coisa meio da trairagem, né? E isso também acontece, se a gente for prestar bem atenção, acontece a triangulação é uma forma de um comportamento também passivo-agressivo. A própria campanha difamatória, né, que acontece quando a pessoa sai do ciclo, quando ela passa ali pelo descarte, a campanha difamatória também, porque muitas vezes não sai da boca
do narcisista. É até difícil você pescar, mas fazer pessoas falarem, né, mantém essa pessoa protegida, mas induz pessoas a falarem. Então isso também é um cenário bem comum, é o que a vítima desse tipo de abuso encontra pela frente. O comportamento passivo-agressivo, ele é difícil de detectar, ele confunde muito a pessoa porque parece que não está acontecendo nada e ele tem meio que um efeito acumulativo. Quando você convive com uma pessoa assim, você vai se sentindo mal, você vai meio que adoecendo, porque você está levando essa carga, né? Isso está chegando até você, mas não é uma coisa clara, não é uma coisa que você consegue rebater, porque não é uma informação direta que você está recebendo ali uma agressão. Não, você tem uma sensação que tem alguma coisa errada, mas é como se isso tivesse envelopado com um sorriso, como tudo bem, não tá acontecendo, eu estou te fazendo mal, mas isso não tá acontecendo. E é extremamente confuso, é difícil você questionar coisas que não estão claras. Todas as etapas do ciclo, elas são bem confusas, elas são difíceis de detectar. Quando você tá dentro, você não tem ideia, né, que você tá passando ali pelo um ciclo que ele é todinho determinado e que muitas vezes você volta para as mesmas etapas, né? Você tem sensações que aquilo já aconteceu e começou a acontecer de novo, mas você não tem noção do que está acontecendo. Isso começa a ficar mais claro quando você se afasta, quando você cai num tipo de conteúdo como esse, quando você cai numa terapia e você, você descortina e fala, caramba, eu vivi esse tipo de ciclo, esse tipo de história com alguém. Por isso que qualquer sensação de desconforto, qualquer sensação de menos-valia, qualquer sensação de sentimento cruzado, é importante que a gente busque ajuda, né? É claro que aqui a gente está falando de coisas que às vezes para algumas pessoas não é possível, né? Quando a gente fala, buscar uma terapia, nem sempre esse recurso é tão acessível, mas seria muito bom se aos pequenos sinais, né, quando você percebe que a pessoa está sempre te desvalorizando e vem com um tom de, mas é brincadeira, não precisa chegar num extremo tão grande para que você busque ajuda, porque talvez descobrir isso já seja uma janela para que você saia de um ciclo muito maior que você nem percebeu que estava vivendo. O comportamento passivo-agressivo, como eu disse, ele não é exclusivo, né, de narcisista. Na verdade nada é sempre uma combinação de coisas. Então não necessariamente porque você convive com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento que ela seja narcisista, não é isso. Mas quando você vai juntando as peças, você percebe que dentro de um ciclo de abuso narcisista você vai perceber muito do comportamento passivo-agressivo. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.